Graça e paz, amada Igreja Batista Sião. Nós estamos começando o nosso podcast Conexão Sião. Um podcast da juventude para toda a igreja. Nesse nosso primeiro programa, nós temos como convidado o pastor da nossa igreja, o pastor presidente da nossa igreja, o senhor Walter Santos Batista. Bem-vindo, pastor. Meu nome é Giovana Gabriele, serei uma das apresentadoras. Meu nome é Felipe Queiroz. Pastor, é um prazer para nós recebê-lo aqui. A alegria toda minha. Que bom, que bom. E de início nós queremos entender um pouco, eu acredito também que todo jovem gostaria de saber um pouco sobre o chamado do Senhor, como o Senhor entendeu que o Senhor o chamava para esse ministério e como é que se deu tudo isso. Perfeito. É muito simples e ao mesmo tempo muito complicado. É um paradoxo, eu sei. Eu estava sendo preparado para a carreira militar. Eu sou filho de militar e meu pai, que era da Marinha, ele sempre dizia: se quer começar, começa onde eu estou terminando. Porque ele veio de marinheiro e terminou como oficial. Então eu estava sendo preparado para começar na escola naval e seguir adiante, né? Carreira militar. Isso aconteceu lá no Recife, minha cidade natal. Naquele tempo as igrejas faziam conferências de segunda a domingo. Era uma semana inteira com um conferencista convidado. E um dia convidaram um baiano para pregar lá na igreja. Segunda-feira, terça-feira, quando chegou lá pela quinta-feira, eu já estava muito abalado com as mensagens que ele estava trazendo à igreja. E uma delas tocou muito meu coração. De sorte que quando chegou no domingo, não teve mais jeito. Eu deixei a ideia da carreira militar e comecei a pensar no ministério. O modo como foi exposto por aquele pastor daqui da Bahia. E no ano seguinte, eu já entrei no Colégio Americano Batista, do qual eu era aluno, como pré-seminarista. No outro ano, eu entrei como seminarista, em 1960, no Seminário Teológico Batista do Norte, lá no Recife. Então, a vida realmente mudou completamente. Foi esse início. Por isso eu disse que foi simples, porque foi trabalho da palavra do Senhor. Mas foi complicado porque eu tive que deixar todo um sonho para trás e entrar em outro sonho, completamente diferente daquele primeiro. Eu acredito que isso responde essa primeira pergunta. E de oficial, que você tinha um sonho antes de seguir a vida militar? Sim. Já em algum momento o senhor pensou em fazer também, deixar um pouquinho de lado, voltar? Deixar o ministério? Uhum. Olha, a palavra do Senhor diz que aquele que põe a mão no arado não pode olhar para trás. Se quiser traduzir isso para hoje, quem anda de bicicleta não fica olhando para trás, né? Não cai. De sorte que nunca me passou pela mente abandonar o ministério. Não. A gente tem momentos difíceis, tem momentos complicados. Há ovelhas que tem muito carrapicho, a gente tira o carrapicho da ovelha. Mas a ovelha, a gente ama esse povo. Mesmo que aconteça de elas não corresponderem ao amor que nós sentimos. Mas nós somos instados pela palavra de Deus a amar. Não é à toa que nós começamos o culto com aquele cartaz lá em cima, ame. Nunca pensei em abandonar o ministério, de jeito nenhum. Perfeito, perfeito. Pastor, sabemos que Sião não foi a primeira igreja que o senhor pastoreou. Então nós gostaríamos de saber em que momento do seu ministério se deu essa certeza, essa vinda para Sião, de que era o momento de ser pastor da Igreja Batista Sião. Bom,
Eu fui pastor, meu primeiro ministério, de uma igreja no interior de Pernambuco. Eu ainda era seminarista, mas fui consagrado ao ministério já no último ano e pastoreei a Igreja Batista de Timbaúba, 1 ano. Foi quando eu recebi um convite para ir para o Rio de Janeiro, trabalhar na JUERP, o departamento de treinamento da JUERP. E ali fiquei durante aproximadamente 5 anos. Mas enquanto estava no Rio de Janeiro, eu fui pastor auxiliar, que nem você, Felipe, pastor auxiliar de uma igreja, Igreja Batista do Engenho Novo, lá no Rio. E aprendi muito com o pastor José de Souza Marques. Como ele tinha muita idade e vivia frequentemente enfermo, eu fazia tudo. Então ali é que foi, na verdade, a minha escola para o ministério. Porque eu dirigia o culto, eu pregava no culto, eu pregava na quarta-feira, eu fazia casamento, eu dirigia a sessão, fazia visitação, fazia funeral, fazia casamento, batizava, enfim, tudo eu aprendi mais ali do que realmente em Timbaúba, porque eu era praticamente chamado pastor visitante. Eu só ia para Timbaúba na sexta-feira, passava o sábado, o domingo e voltava na segunda. Isso semanalmente. Do Engenho Novo, voltamos para o Recife porque eu havia recebido um convite da Igreja Batista do Monteiro, no Recife. Era uma igreja de periferia. Uma igreja assim, já no fim da cidade do município do Recife, para entrar no município de Paulista, que é outro município. Então, observe que eu fui pastor no interior, eu fui pastor no Rio de Janeiro, um outro estado, portanto, fui pastor na periferia, era uma igreja relativamente grande, porque tinha 700 membros, mas não tão grande quanto outras que havia na cidade, né? Mas era a segunda maior da região de Casa Amarela, lá no Recife. Depois, fui pastorear a Igreja Batista da Concórdia, no Recife também. Era uma igreja do Centrão, em frente a um forte, como aqui tem o Forte São Pedro, lá tem o Forte das 5 Pontas, que é uma praça na frente também, igualzinho. De modo que eu sempre entendi que quando Deus me mandava para uma igreja, me preparava para a seguinte. Então lá estou eu no Recife, numa igreja de Centrão, perto da rodoviária, onde todo mundo passava, havia muitos problemas, não com a igreja, graças a Deus, mas com gente que passava e vinha pedir ajuda à igreja. Então o serviço social da igreja era intenso, né? De lá, fomos para os Estados Unidos. Recebi uma bolsa de estudos da Missão Batista do Norte, da Convenção Batista do Sul dos Estados Unidos e do Conselho Mundial de Igrejas, através da Associação dos Seminários Teológicos Evangélicos do Brasil. Então essas 2 bolsas me sustentaram durante aqueles 4 anos lá nos Estados Unidos. Lá fui pastor numa missão luso-brasileira e também fui pastor, posteriormente, numa missão ou numa congregação hispana. Então esse grupo me enriqueceu muito, especialmente com o fato de que era um grupo hispano de vários países, né? Havia cubanos, mexicanos, panamenhos, colombianos, porto-riquenhos, muitos porto-riquenhos, havia chileno, havia uma moça da Argentina e chicanos, que são os filhos de mexicanos nascidos nos Estados Unidos. E os cultos eram todos em castelhano. Então, isso enriqueceu muito a minha vida, né? De lá, voltamos para o Brasil, voltei para o seminário, onde eu era professor, lá no Seminário do Norte, e voltei agora com o cabedal para o qual tinha ido me preparar. Então, voltei com mestrado, voltei para minhas classes, que eram classes de Antigo Testamento e tradução bíblica, etc. De lá, depois de 1 ano,
recebi um convite para conhecer a Igreja Batista 2 de Julho. Sim. Então vim para 2 de Julho, posteriormente no ano seguinte, e fiquei na Igreja 2 de Julho durante 4 anos. Mas no 4º ano da igreja, lá como pastor, a igreja aqui ficou sem pastor. O pastor Rodrigo Coelho tinha falecido. E a igreja estava precisando de ter um pregador único. Porque o sistema que foi deixado, o pastor Rodrigo, inclusive, imprimiu esse sistema, era de cada domingo ter um assessor de púlpito, era o nome que davam. E então, o pastor Ercílio Aranda sugeriu que houvesse apenas um pregador. E me convidaram porque estava ali pertinho, né? Sim. 5 minutos estava aqui. E eu aceitei o desafio para ser o pregador. Então eu pregava de manhã aqui e corria para 2 de julho para pregar lá. De noite eu pregava lá, que era mais cedo, e depois vinha pregar aqui. E fiz isso durante 1 ano e meio. Depois eu me senti um pouco cansado, porque a rotina não era fácil. Além do atendimento lá e do atendimento aqui. Ao pessoal daqui, que seria lá, lá na 2 de julho. Então o senhor ficou com 2 igrejas por 1 ano, praticamente? 1 ano e meio. Meu Deus. 18 meses fazendo isso. Quando eu entreguei o púlpito, aí, coisa de 1 mês e meio, 1 mês depois, por aí, a comissão de sucessão pastoral daqui, Sião, foi lá à nossa residência para fazer o convite para ser pastor. Isso porque haviam convidado vários irmãos pastores e nenhum podia sair. E realmente, às vezes há dificuldade para um pastor sair, tem um projeto aqui, sim, chegou logo, isso e aquilo, né? Aconteceu comigo, né? Recebi convites também para sair daqui da Igreja de Sião, para ir para o Mato Grosso, para ir não sei para onde, e voltar para o Recife e tal. Mas nós tínhamos projetos aqui e ficava complicado, né? Então, eu pedi tempo para orar e durante esse período em oração eu tive uma verdadeira batalha com Deus. Porque se ele havia me chamado lá para 2 de julho, como é que eu ia aceitar um convite para abandonar 2 de julho? Mas depois eu me lembrei de uma coisa. Meu pai não era militar? Sim. Sim. O militar, ele não se prende a um quartel. Sim. E se o comando manda que ele vá para um determinado lugar, ele só vai. Ele tem que ir. Eu tenho um cunhado que ficou tão desapontado com a situação aí, não preciso contar qual foi a situação, que ele pediu para ir lá do Recife para o lugar mais distante. Quando ele foi mandado para Roraima. Nossa. Não, desculpe, para Mato Grosso do Sul hoje, né? Para Ponta Porã. Então ele foi para lá. E quando chegou lá em Ponta Porã, a situação que estava acontecendo se resolveu. Aí ele não podia mais pedir para voltar, né? Agora. Já está lá. Porque tá lá. na vida militar não se brinca. E a gente também não pode brincar com as ordens de Deus. Agora eu fiquei tranquilo, fiquei calmo, quando eu senti que Deus dizia para mim o seguinte: Walter, se a igreja está lhe chamando, é porque está precisando de você ali. E eu vou lhe dar as forças que você precisa. Eu aceitei tranquilamente e vim para Sião. E aqui em Sião completamos 36 anos, incluindo esse período que eu fiquei como interino, né? 36 anos, porque Deus, como a gente diz, Deus é bom, né? Muito bom. E Ele sempre nos sustentou, mesmo nas horas difíceis, complicadas, porque vai e vem e acontece uma coisa que a gente às vezes nem sabe como resolver, mas Deus tem a resposta. Então, e como foram esses primeiros anos do senhor? Os primeiros anos, bom, uma coisa eu aprendi: a gente não mexe em igreja nos primeiros anos. Você continua fazendo o que a igreja sempre fez, claro, porque a igreja tem uma tradição. Sim. A igreja tem um costume. E tem que lembrar uma coisa, viu, pastor? Sim. É que toda Estou aqui igreja, me deliciando. ela fica com a cara do pastor que saiu. Pastor antigo, sim.
Então o pastor que sai, ele vai ser sempre lembrado, claro, porque é uma geração que viveu com ele. Você, Nossa. Gigi, eu vi desse tamanho, O senhor- Peixotinho, lembra que eu fazia pergunta a você? Sim, todo domingo. Por que é que a torneira pinga? Não consegue Porque não sabe fazer. fugar. Não é isso? Pois é, você era desse tamanho. Quando eu perguntava isso pra você. Você tá uma moça bonita, me entrevistando, Olha aí. viu? Quase profissional. Ou melhor, um advogado em formação, né? É Como se verdade. diz. Verdade, verdade. Então, com certeza, o começo, você tem aquela, vamos dizer, a face, o modo de ser do pastor que saiu, que era o pastor Valdívio. Sim. E muitos irmãos me lembravam, no tempo do pastor Valdívio não fazia assim, no tempo do pastor Valdívio era isso, era aquilo. E eu sempre aprendi com o pastor Valdívio, que coisa boa, né? Aliás, a propósito, sabe quem foi o pastor baiano que pregou lá no Recife? Valdívio. Foi Valdívio? Foi ele. Olha que coisa. Nossa! Como é que eu estou na igreja onde ele foi pastor 40 anos? Deus e seus Isso caminhos que é. nós Deus não entendemos, né? os caminhos de Deus são inescrutáveis. Verdade, pastor. Nós cantamos isso, né? Quão inescrutáveis são os seus caminhos. Verdade. Por isso, o começo é assim, não se mexe em nada. Porque depois, com o tempo, você vai ver que tem uma nova geração. É aquele pessoal que foi apresentado por esse pastor, por aquele pastor, é apresentado. Eu já apresentei aqui na igreja criancinhas, filha, de quem eu apresentei. Eu apresentei, eu vi crescer, eu vi namorar, eu vi casar, eu fiz o casamento. Fui para a maternidade para ver O a bebê. criancinha quando nasceu e depois apresentei na igreja. Nossa, nossa. Quer dizer, a igreja começa a tomar uma outra face. Sim. E, sem dúvida, nós estamos no processo de novo pastor, e quando o nosso novo pastor, Deus sabe quem é, então, quando ele vier, tá na economia de Deus, nós não temos certeza absoluta de que o pastor vai ser, vai aceitar ou vai estar conosco, mas o que vier, haverá sempre alguém que vai dizer, no tempo do pastor Waldo não era assim, no tempo do pastor Com Waldo. toda certeza. Até que chegue o tempo dele. Se um pastor que vem para cá estiver me ouvindo, não leve nada disso em conta. Continue olhando para a cruz do Calvário, siga para lá, porque é lá que está a verdade, é lá que está a resposta, é lá que está a solução de tudo quanto é problema. Até porque chegará também o tempo desse novo pastor de alguém dizer, olha, do tempo do pastor tal, não era assim, né? Exatamente. Pastor, o senhor é conhecido no meio batista, eu estava conversando com o Gigi outro dia, o senhor é conhecido no meio batista baiano como o homem do hebraico, do Antigo Testamento, um grande orador. E outro dia, conversando com o senhor me disse algo assim, para mim muito importante, de que o seu tutor ou mentor foi o próprio Peggy Kelly, que hoje a sua gramática, né, do hebraico é a melhor em português, pelo menos com o meu pouco conhecimento da língua. Então, o senhor poderia contar para a gente um pouco como foi o seu doutorado, como é para o senhor ter sido professor, sente falta da sala de aula? Então queremos ouvir um pouco. Não, veja bem, deixa eu explicar então algumas coisas. Tudo que eu fiz, tudo que eu consegui, todos os cursos que eu cheguei a fazer, especializações, capacitações, etc., tudo isso eu coloco nos pés de Cristo. Amém. Porque Ele é minha fonte de interpretação de tudo. Tudo eu interpreto através da palavra de Jesus Cristo. Às vezes, até em brincadeira, né? Eu falo assim, tá na Bíblia? Se não tá, não serve. Mas, sem dúvida, o primeiro curso que eu fiz, fora teologia, foi o curso de letras. Sim. Porque eu acredito que Deus me deu o dom
de ensino. Então, curso de letras. Fiz português com inglês. Essa é a minha especialização inicial, né? Que a minha licenciatura foi nessa área. Mais adiante fiz o curso de filosofia, claro. Porque tudo isso é instrumental. Não é para envelhecer, eu não preciso nada disso, não. Eu quero é que o povo entenda o que a gente fala. Sim. Aliás, mais uma sugestão e mais uma aula, se for o caso. Sempre que falar, fale em 2 níveis. Um nível para uma pessoa erudita, que não diga assim, a pregação é muito rasa. E um nível para uma pessoa mais simples, para que não diga, essa pregação não entendi nada. Sim. Como aquela velhinha, né, que terminou o culto, o senhor falou, foi bem, viu, pastor? Não entendi nada, mas achei bonito. Né? Então, não é por aí, né? É. Então, a gente faz os cursos, especialização, por exemplo, somos pastores. Nós temos que entender que muito comportamento que existe por aí, e a igreja é um microcosmo do que acontece lá fora, muito comportamento acontece por razões pessoais, pela criação, pela falta de criação. Até o silêncio denuncia alguma coisa. Então eu fiz psicanálise. E a psicanálise me ajuda nisso. Me ajuda a entender a alma humana. Porque na psicanálise, tudo que é dito é passível de interpretação. Tudo que você diz. Até a brincadeira, o xiste. Quando alguém diz uma coisa e diz assim, é brincadeira. Não é não. Não é. Você falou, você disse. Então lá por trás tem uma razão porque você disse isso. É aquilo que a gente chama de um fundo de verdade. Exato. Então o xiste, o ato falho e assim por diante. Inclusive o silêncio. O silêncio fala muita coisa. Então na hora que a gente está atendendo, compreender essas nuances da alma humana, da psique humana, isso ajuda a peça na interpretação do que a pessoa está querendo falar e na solução que a gente vai encontrar na palavra de Deus para essa pessoa. No momento que você puder, faça isso, viu? Ou faça psicologia, ou faça psicanálise, são técnicas diferentes, claro. Sim. Mas faça isso assim que você puder, tá bem? E aí a gente vai tentando melhorar, né? Vai para o mestrado, vai subindo, de modo que tudo isso a gente deposita aos pés de Cristo para a melhoria do nosso povo, o povo a quem a gente ama e que a gente serve. Afinal de contas, nós somos servos do Logos, servos da palavra. E tudo sempre volta para a gente servir o Senhor de volta. Verdade. Verdade. Pastor, em algum momento, o senhor já falou que não pensou em retornar para a carreira de militar, ou melhor, né, dar Retornar seguimento. para? A O senhor falou que militar. não pensou mais na carreira militar, Sim. certo? Mas em algum momento do seu ministério, do seu longo ministério, o senhor já pensou em desistir? Já pensou em não ser mais Abandonar? pastor, abandonar? Acho que a Gigi fez essa pergunta, não foi? Ainda há pouco. Ela falou sobre se o senhor pensou em tentar a vida militar. Ah, tá. Mas Não, em algum momento, nunca pela pensei dificuldade, não. mais. E também nunca pensei em voltar atrás. Eu até citei a palavra de Cristo, né? Sim. Que a gente não pode andar de bicicleta e ficar olhando para trás. Ou melhor, pegar no arado e olhar para trás. Não, nunca pensei em abandonar o ministério, de jeito nenhum. Que bom, pastor. Agora, houve momentos assim que eu precisei completar, para dar uma vida mais digna à família, completar ensinando. Então, durante um período de tempo, eu ensinei, mais de 30 e tantos anos. Não só colégio particular, colégio do Estado, aí em Pernambuco, e também
em seminários, tanto o Seminário do Norte, do Recife, quanto o Seminário do Nordeste, em Salvador. E para mim foi eu gosto de ensinar. Então hoje eu ensino. Nunca deixei de ensinar, não. Porque tem uma classe aqui na igreja chamada Classe do Pastor. E essa classe do pastor ela é bem diferenciada. A gente não usa a revista da Escola Bíblica, que é um primor. Mas a gente usa a Bíblia, diretamente na Bíblia. E é isso que nós fazemos. Claro que com o novo pastor, a classe do pastor tem que passar para ele, né? Porque essa é a classe do pastor. Do pastor, é verdade. Não é classe do ex-pastor. Não sei se o senhor sabe, mas às vezes alguns colegas dão a ideia de que quem fez seminário após o senhor, o pastor Carlos Antônio, o pastor Paulino, não fez seminário. Então é mais ou menos assim. Você fez seminário? Fiz seminário. De quando? Quem foi seu professor, por exemplo? Quem foi seu professor de hebraico ou de Antigo Testamento? E aí eu digo o nome de algum outro professor e diz, bom mesmo era no tempo do pastor Walter Batista. As pessoas têm isso. Pastor, já estamos chegando quase ao final do nosso podcast e eu tenho uma pergunta e logo depois a gente vai fazer a outra. São 2 conselhos. O primeiro, e essa é a minha parte, o senhor poderia deixar um conselho para os jovens pastores? Claro, claro. Eu acredito o seguinte, viu? Posso dar mais de um? Com toda certeza. O primeiro conselho é o seguinte: nada faça sem submeter à vontade de Deus. Nada. Há um ditado aí fora que diz que nada como um dia depois do outro. E lá em Pernambuco ainda completam, viu? Nada como um dia depois do outro e uma noite no meio. Essa noite no meio faz diferença, porque é quando Deus fala. Entende? Então, primeira coisa é essa: nada sem submeter a Deus em oração. Segundo, tenha paciência. Primeiro, tenha paciência com você mesmo, que às vezes a gente é impaciente. Eu quero logo, eu faço logo. A gente vive num tempo em que todo mundo quer comida rápida. A gente vai lá no shopping e vai no fast food, comida rápida. Porque tem que engolir rápido para deixar a mesa para outra pessoa, ou tem que voltar para o trabalho. Tem gente que vai para lá e já vai com... Já vai trabalhando. Fica tomando lá, almoçando e trabalhando. Não, peraí, gente. Tenha paciência com você mesmo. Fique só algumas horas. Fique em silêncio algumas horas. Deixe Deus falar no seu coração. Então, tenha paciência com você mesmo. Sobretudo, tenha paciência com os outros. Tenha paciência com os outros. Há pessoas que são impacientes. Eu fiz uma palestra faz tempo sobre como lidar com gente difícil. E a gente tem gente difícil em tudo quanto é lugar. E aqui é um microcosmo, né? Então, também tem. Tenha paciência com Deus. Meu Deus, agora eu não vou entrar em campo de heresia, não. Mas é porque Deus é paciente. Sim. E eu tenho que aprender com Ele. Então, tenha paciência. Deixe que Deus fale ao seu coração. E é possível que Ele esteja dizendo, agora não, meu filho. Agora não, minha filha. Daqui a pouco, na hora certa, eu mando o que você está pedindo. Eu faço o que você está pedindo. Mas agora não. Tenha paciência com Deus. Tá? Certo. Tenha paciência consigo, com as pessoas, com Deus. Ok. E a minha é uma pergunta e um pedido de conselho também. Eu queria saber um desejo que o senhor quer deixar para esse ano agora que o senhor está se aposentando. Sim. E um conselho, um desejo, um conselho Tá para o corpo da igreja. Então vou na mesma linha. Qual seria então o conselho para a minha igreja quando o pastor atual sair e chegar um novo pastor? Isso. Isso. Paciência.
paciência. Tenho paciência com ele. Ele vai ser o meu pastor. Eu vou ter paciência com ele também. Talvez eu esteja sentado lá no santuário e dizendo, eu não faria assim. Ou então ele está fazendo melhor do que ele. Na minha época não era assim. Não, mas eu posso dizer o contrário. Poxa, ele está fazendo melhor do que eu. Eu tenho para aprender. Eu sou um eterno aprendiz. Entendeu? Eu acho que esse é o melhor conselho. Tenho paciência. E quando a gente fala em ter paciência, significa ore por ele, significa simpatize com ele, convide o pastor a ir à sua casa, chame para tomar um cafezinho com você. Assim, tem tanta coisa que pode fazer para se aproximar mais do novo pastor. Viu? Deus abençoe a vocês. Que Deus abençoe a igreja. E que Deus abençoe a vocês dois. Vocês são ótimos entrevistadores, viu? Obrigado, sim, pastor. Deviam fazer também o curso de comunicação, viu? Olha aí. Vou anotar também, hein? Eu já vou me inscrever. Mas a gente que agradece essa oportunidade de falar com o senhor. Muito assim, obrigado. De tete a tete. Tá certo. Muito obrigado. Muito obrigado, pastor. Para mim foi uma honra, um Muito prazer e sempre à disposição. Para nós foi enriquecedor. Muito bom ouvir o Senhor e eu sei que depois colegas irão me agradecer. Pastores novos, viu? Pelas perguntas que fizemos, tá bom? Pessoal, esse foi o nosso primeiro episódio do Conexão Sião. Como nós dizemos, um podcast da juventude para toda a igreja. Então, podem aguardar outras entrevistas e o Senhor com certeza irá nos abençoar muito através dessa ferramenta. Deus vos abençoe e até a próxima. Até a próxima. Obrigado.